troca de experiência e nós vamos identificar 5 tipos básicos de oração. E será descrito o seu impacto no nosso relacionamento com Deus. Eu chamo você para um entendimento que é essencial entender e praticar cada tipo de oração regularmente. Por quê? Cada um tem um papel singular no desenvolvimento do relacionamento com Deus. Então, por essa razão, nenhum tipo de oração é mais importante do que a outra. Ao ler esses 5 tipos de oração, peça a Deus que lhe revele como sua vida de oração deve ser ajustada. Então nós temos aí o primeiro ponto que você tem, que ele vai falando que louvor e ações de graça. Muitas vezes nós achamos que louvor e ações de graça, a gente tem que ter um fundo musical, que a gente tem que ter um louvor, tem que ter um cântico para nos inspirarmos a louvar e a falar com Deus. E não é só isso. Porque você pode ter o seu cântico e ações de graças a Deus, dizendo para Ele: Senhor, obrigado. Senhor, eu te amo. Senhor, você é lindo. E aí você, entrando numa dimensão espiritual com Deus, exaltando e louvando o nome dEle, você começa a chamar a presença de Deus na sua vida. Tem gente que só consegue adorar, só consegue louvar se tiver um instrumento musical. Lembre-se, na igreja primitiva não tinha instrumento musical. Era a busca da presença de Deus, dizendo: Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és bom, Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és bom, pela bondade daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pela vida da minha família, obrigado pela vida dos meus queridos, obrigado pela vida da igreja, obrigado pela vida do meu patrão. E aí a pessoa começa a exaltar, começa a louvar, começa a chamar a presença de Deus. Não só através do louvor, mas nós temos que começar a entender e a chamar a presença de Deus por aquilo que Ele já é na nossa vida. Uma parte essencial do nosso relacionamento com Deus é o nosso tempo diário. E a nossa igreja, nós temos insistido, através do nosso líder, pastor Everson, acerca do nosso TSD, tempo a sós com Deus. Aquele momento em que você, lá na sua casa, no seu quarto, de madrugada, de manhã, antes de ir para trabalhar, ao final do teu expediente, quando você retorna, você tem aquele momento a sós com Deus. Isso é de suma importância, porque Jesus, ele nos deixa um grande mandamento, o mandamento supremo em toda a Bíblia, e ela se encontra em Mateus, no capítulo 22, no verso de número 37. O que diz? Alguém pode ler? Essa prática, essa passagem, ela nos chama para quê? Para a prática diária de louvor e ações de graça. Então vou repetir aqui com vocês: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Se nós de manhã, logo cedo, aplicarmos isso aqui na nossa vida, eu acredito, eu tenho plena certeza de que nós vamos ter um excelente dia. Falando: Senhor, Tu és santo,
tu és bom. Sem louvor, mas você falando. Talvez você tenha problema na tua casa, como eu tenho, na família também tenho. Mas você pela fé, acreditando que aquilo dali vai ser mudado. E clamando ao Senhor, para que essa mudança, você dizendo, Senhor, eu te amo. O Senhor é o dono do meu coração. O Senhor é o dono da minha alma. O Senhor é o dono do meu entendimento. Me ajuda, me ajuda. E aí tem uma passagem em Gênesis, no capítulo de número 8. Eu só queria que alguém pudesse me emprestar uma folhinha também dessa. Alguém pode me emprestar? Sobrou alguma? Gênesis, capítulo de número 8. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. Por quê? Para muita gente a oração ela consiste em trazer diante de Deus uma lista de necessidades e desejos. Estamos viciados em começar a nossa oração com Deus com uma lista quilométrica daquilo que queremos pedir a Deus. Eu também sou levado muitas vezes a começar a minha oração desse jeito. Não consigo entrar, porque os problemas muitas vezes são tantos, que eu não consigo entrar dizendo, Senhor, tu é bom, Senhor, tu é lindo. Eu já entro logo com aquela lista quilométrica de petição, dizendo, Senhor, entra com providência na vida da minha família, liberta a minha esposa, toma conta dos meus filhos, e aí vai, eu não consigo adorar o Senhor e começar dizendo para Ele, Senhor, tu és bom, Senhor, tu és santo, Senhor, eu preciso de Ti, sabe, fazer essa entrada, chegar à presença dEle com santidade, como foi falado aqui anteriormente. Eu já quero logo chegar nos finalmente. É como se fosse um relacionamento de namorados, que ao chegar e falar como é que foi o seu dia, já quer chegar logo te segurando a mão, já quer chegar logo beijando. Mas o que Deus quer é que nós devemos ter uma intimidade com Ele, de um relacionamento profundo e grande, para que Ele possa se manifestar na nossa vida. Gênesis capítulo de número 8, no verso de número 20 e 21. Alguém pode ler? Que não seja tia Edna de novo, pelo amor de Deus. Só um. Corajoso ou corajosa? Não tem problema, o culto acaba às 11 horas. Gênesis capítulo de número 8, verso 20 e 21. Como é um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o cheiro do suave cheiro. O Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem abeja a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vento como bicho. Enquanto a terra durar, Amém. Aqui está falando de Noé, quando ele sai da arca. E Noé, imagino eu naquela aflição que ele estava, dentro da arca, período de dilúvio, querendo tocar novamente com os seus pés em terra. Essa passagem me deixa uma grande lição de que devemos arranjar tempo em nossas orações para experimentar o louvor e as ações de graças do Senhor de forma genuína. Noé lhe oferece aquela pomba e vai para tentar ver se já havia ali um local seco. E quando Noé ele verdadeiramente toca no chão, quando ele chega, sai da arca, a primeira coisa que Noé faz,
que é a primeira coisa que também nós temos que fazer nas primícias do dia, é oferecer adoração ao Senhor. Há um tempo desse atrás eu me levantava da minha cama como um cavalo, me arrumando e saindo rápido para o meu trabalho ou para os meus afazeres. E aí o Espírito Santo foi trabalhando em mim, falando, não é assim não, cara. E aí eu já me levanto da cama, arriando de joelho, falando, Senhor, obrigado. Me lembro muito das ministrações do pastor Banés, ele falando, agradeça pelo travesseiro, agradeça pelo cobertor, agradeça pelas coisas simples, né? Era tudo que ele queria falar. E muitas vezes, como o pastor Emerson falou aqui agora há pouco, eu não consigo enxergar e ter um coração realmente grato a Deus por aquilo que eu tenho. Muitas vezes, o meu filho falando de mim, joga as coisas fora dentro de casa. Não consegue comer aquele alimento todo e joga fora. E quantas vezes eu tenho que ser sacudido para entender e ser grato a Deus por aquilo que eu já tenho na minha vida. Amém. Como que eu vejo isso? Eu preciso ouvir dizer que tem alguém passando necessidade para que realmente eu venha ter consciência e ser grato a Deus. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, louvor e ações de graça. Segundo tipo de oração, vai começando a levar aqui o nível confissão. A confissão regular é a maneira fundamental pela qual recebemos o perdão de Deus e mantemos uma vida cheia do Espírito Santo. É impossível manter uma vida cheia do poder do Espírito sem um padrão consciente de confissão diária e arrependimento. Chegamos ali no final do dia e será que realmente a gente faz um balanço de como eu fui daquele dia? Será que eu sou honesto? Será? Será que eu chego naquele final daquele dia e aquela pessoa que eu, direta ou indiretamente, eu magoei, será que no outro dia, ou será que em um inventário relâmpago, eu paro em algum momento para eu me lembrar e pedir perdão a Deus por eu ter magoado alguém? O sentimento de alguém ao longo daquele dia, afinal de contas, eu bato no peito, tipo, eu sou um cara, eu sei fazer as coisas, eu estou sempre certo. São as pessoas que têm que vir a mim para me pedir desculpa e perdão sempre. Será que eu estou realmente assim, buscando e ser realmente confesso, independentemente de quem está certo ou errado numa discussão? Será que eu confesso realmente ao Senhor o meu erro naquela situação e peço desculpa? Abra comigo aí você em Salmos, não é isso? 66, 18, alguém pode ler? Salmo 66, 18. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Nani, por favor, lê de novo. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Será que ao final do dia nós chegamos ali e temos alguma iniquidade contra alguém? Será que realmente pedimos perdão, não somente a Deus, como diz Tiago no capítulo 5, mas nós também não pedimos perdão, sim ou não, a essa pessoa? Dentro desse segundo ponto de confissão, eu perguntaria para você, o que é a oração? Oração é o quê? O que é a oração? Começamos a orar, louvar,
entramos com uma lista enorme de pedidos. Mas será que realmente confessamos, pedindo desculpas, para que essa iniquidade não entre dentro do nosso coração? O que é oração? Oração é se derramar o nosso coração diante de Deus. É mais ou menos como que eu estivesse orando e falando assim: Senhor, eu estava ali ainda há pouco orando, eu falando: Deus, eu estou com muito medo de subir ali em cima. Eu estou com medo de subir ali. Porque aqui é um local, e quando você está ministrando, você está lidando com vidas, com sentimentos, com pessoas que precisam ser tratadas. E eu sou uma delas. E a primeira a ouvir aquilo que eu estou dizendo sou eu mesmo. E eu tenho que passar por todo esse processo. Será que realmente estamos nos confessando a Deus? Parando em algum momento dizendo: Deus, olha, eu vacilei lá na minha empresa, eu brinquei de uma forma desnecessária, eu mandei mal com alguém. Será que realmente fazemos isso no final de um dia? No final, nós passamos ali para fazermos uma peneira. Oração é receber as respostas das nossas orações, porque temos orado com um coração sincero. Isso é oração, sem maldade. Nos colocarmos diante de Deus e falarmos: Senhor, não sou nada, eu não sou nada, sem maldade. Estamos ali confessando primeiramente aquilo que nos atrapalha ou nos atrapalharia a presença de Deus, para que nós estivéssemos ali tendo um momento de comunhão para com Ele. Eu queria ler com você novamente em 1 Samuel, capítulo de número 1, o verso de número 15. 1 Samuel. Samuel hoje está aqui, né? Não está, Fátima? Samuel está aqui, ó. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 15. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebidas, aleluia, nem vinhos, bebi os corpos, porém vinho. A falha em praticar regularmente a confissão, o que acontece? Qual é a consequência dessa falha? Ela bloqueia, simples assim, completamente o fluxo de oração respondida. Quando eu guardo, eu não confesso, eu não falo as minhas iniquidades, eu guardo aquilo dentro do meu coração, e essas respostas de Deus acabam não chegando a mim numa totalidade ou na sua forma integral na minha vida. Simplesmente há um bloqueio. Eu penso que Deus está falando comigo, mas não está. Por quê? Eu bloqueei esse fluxo das orações respondidas de Deus para comigo. Se eu guardar a minha iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. A confissão regular deve ser parte de uma vida de oração balanceada. Nós tínhamos aqui o CR, que era o Celebrando Recuperação, e o 10º passo do Celebrando Recuperação diz assim: continuamos fazendo um inventário pessoal, e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no verso de número 12, ele diz assim: assim, pois, aquele que pensar estar de pé, tome cuidado para que não... Esse é o que eu tenho que fazer, e aí eu vou aprendendo a cultivar o meu jardim. Chego lá no final da noite e vou cultivar o meu jardim. Como é que está o seu jardim?
Está cheio de pragas nesse jardim? Está cheio de ervas daninhas no seu jardim? Crescendo junto com as flores, junto com as plantas bonitas e lindas? Como é que está o seu jardim? Você está adubando ele? Está aguando ele? A vida de oração do crente é isso daí. Para mim é como se fosse um jardim. E todos nós temos que ter vida de oração. Se você não tem, você está perdendo essa intimidade com o Senhor. É você estar cuidando do seu jardim. Como que está o seu jardim? É por isso que Paulo diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Para que a nossa confissão ela seja realmente genuína, é preciso que seja completa. Não podemos fazer as coisas pela metade. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim conduta, algo que te ofende. Vou te falar uma coisa. Tem que ter muita coragem para chegar no final do dia orando ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, sonda-me, vê se há dentro de mim alguma conduta, algo de errado, para se rasgar o coração e dizer: Deus, eu quero mudar. Era isso que o salmista estava dizendo. Será que é o final do dia, no inventário? Será que em algum momento a gente diz: Senhor, sonda aí. Será que realmente a gente tem coragem para dizer isso para o Senhor? E Ele nos revelar aquilo que realmente está dentro de nós, impedindo e bloqueando a atuação do Espírito Santo na nossa vida, e nós mudarmos. Porque não basta somente Ele sondar ou nos mostrar, se não houver uma mudança. A mudança, ela é fundamental. E aí no outro dia, eu machuquei alguém, chega lá no meu trabalho e fala: poxa, cara, ontem eu mandei mal, desculpa aí, perdão, eu sou crente e eu tenho que fazer reparação com as pessoas. Será que somos realmente honestos para fazermos reparações? Ou queremos que as pessoas engulam porque somos crente e eles têm que viver segundo as nossas regras? É isso que o salmista está nos trazendo uma reflexão. O terceiro ponto para nossa reflexão é petição. Você pode repetir comigo? Petição. Parece que chegamos agora num momento muito gostoso, né? Pedir. Como é bom chegar perto de alguém e você está conversando e alguém fala para você assim: pode pedir. É gostoso, né? É bom. É muito bom, né, Glorinha? E aí, esse momento de petição, como que eu faço? É o tipo de oração no qual apresentamos, olha só, apresentamos a Deus nossas necessidades e anseios. É claro que Deus quer que venhamos a Ele com cada necessidade e preocupação. Claro, claro. Pode ter certeza disso. Não há nada de egoísta em apresentarmos a Deus nossas necessidades. De fato, Deus nos convida justamente a fazer isso. É o que Ele quer. Mas existe um cronograma. Existe uma forma de você se aproximar de Deus e chegar nesse momento que é o terceiro ponto da nossa fala nessa manhã, que é a petição. Como é que você vai pedir a Deus? Tem gente que nem ora. Diz assim: não, eu não oro. Olha a pretensão. Deus sabe do meu coração. Deus sabe das minhas necessidades. E ainda fala em língua, arabaxaraba. Deus quer ter uma comunhão. Deus quer ter um entendimento, uma unidade conosco. Ele quer que nós, nesse momento de petição, aprendamos a pedir. Por quê?
temos que aprender a pedir, irmão Roberto? Simples, porque a gente já chega com uma lista, já chega atropelando todo um trâmite. É como se nós estivéssemos diante de uma autoridade, estamos. E aí a gente tem, Vossa Excelência, sim Senhor, posso lhe falar. A gente não chega atropelando todo um protocolo que ali acontece. Você pode ler comigo aí? João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, olha aí. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês, olha como é que Deus é maravilhoso. Ele quer que nós sejamos alegres, felizes, abundantes, prósperos em tudo, inclusive em oração. Sermos crentes, a andarmos por essa rua 3, chegarmos lá na Vila Verde, na rua 2, no Valão, e a pessoa olhar e falar assim: ali vai uma serva e um servo de Deus. Por quê? Você aprendeu a pedir. E onde você está e por onde você passa, você é um milagre vivo daquilo que Deus fez na tua vida. Aprendemos a resgatar essa dignidade, esse respeito que há algum tempo atrás tínhamos pelos crentes mais velhos, vamos dizer assim. É o que Deus quer fazer, que nós venhamos aprender a fazermos pedido. Entretanto, é muitíssimo importante que o foco de nossas petições pessoais estejam de acordo com as prioridades de Deus. E aí eu queria falar rapidamente de um camarada muito importante. O nome dele é Davi. Davi, ele estava ascendendo no reino. A arca havia sido roubada pelos filisteus. Um dia, muito tempo depois, Deus levanta um menininho chamado Davi. A Bíblia diz que este menino, ele então aparelha os bois e vai até aquele lugar para buscar a arca da aliança em cima de carros de bois. Presta atenção no que está acontecendo. E eles vão buscar, mas eles vão buscar com danças, dançando, com alegria. Eles vão com festa, eles vão buscar essa arca. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, os bois tropeçaram e Uzá, o sacerdote, vai tentar segurar a arca e ele morre. Até aí eu não te falei novidade nenhuma, mas eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel, no capítulo de número 6, para a gente encerrar essa parte de petição. Primeiro, Deus diz que nós não vamos trazer, grave bem isso, a presença dele com danças, ou com festas e com alegria. Nós vamos trazer a presença do Senhor, sabe como? Com choro. Nós vamos trazer a presença do Senhor com muito choro, com lágrimas e principalmente com arrependimento. Davi foi trazer a arca do Senhor com festas, com salmos, com alegria, com grandiosidade. Às vezes a gente quer que a nossa vida seja também assim, e a gente deixa e passa e não faz. Chorar. Segundo, a estrutura que Davi, aí onde você abriu no capítulo 6, havia feito para carregar
a glória de Deus, esta estrutura, ela não pôde segurar a glória de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele e compartilhar da sua glória. Eu acredito que talvez aí Davi, ele começou a entender mais ou menos o que estava acontecendo, chamou lá o pessoal, os estudiosos, e começou a ouvi-los. Muitas vezes queremos fazer as coisas e não pedimos às pessoas para nos ajudar, que tem mais experiência. Não, eu sei, eu vou fazer, eu sou o cara, pode ficar tranquilo. Não, passou 3 meses, Davi, angustiado, acredito eu, chama o sacerdote e ele põe a arca da aliança sobre o que agora? Sobre os ombros desse sacerdote, sobre os ombros de homens, sobre os ombros de pessoas falhas, sobre os ombros de pessoas com pecado, sobre os ombros de pessoas que erram, sobre os ombros de pessoas que são falhas, sobre os ombros de pessoas que têm iniquidade, sobre os ombros de pessoas que são errantes como eu. Davi tira de cima dos animais e coloca a arca do Senhor sobre os ombros desse homem, desses homens. Por mais que você tenha estratégias e boas intenções, tem que ser feito do jeito de Deus. Essa estratégia pode ser top, pode estar aparecendo aí o coach melhor que tem em termos de célula, em termos de evangelismo, de estratégia que for, mas nós temos que dizer assim: Senhor, Tu estás conosco, Tu estás nesse negócio com a gente. Foi exatamente a consulta que Davi, acredito eu, não fez. Eu vou terminar lendo aqui em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Deus tem uma solução para as suas preocupações do ser humano. Ele promete cuidar de quem confia nele. Pode abrir comigo aí, para a gente encerrar? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Se alguém puder ler, eu agradeço. Deus tem uma solução. Deus tem uma solução para as preocupações nossas, do ser humano. Ele promete cuidar de quem confia nele. Sua promessa é vida, paz e gozo. Ele pede uma única coisa nossa, só uma coisa que ele pede nesse processo: que nós tenhamos fé sincera nele. Simples assim. E muitas vezes nós complicamos tudo, achando que temos que fazer determinado tipo de coisas para termos a presença de Deus conosco. E a única coisa que ele nos pede é que venhamos ter uma fé sincera. Eu queria rapidamente falar com você acerca do quarto ponto agora. Rapidamente. O quarto ponto, ele é intercessão. Intercessão é o tipo de oração na qual nós enfocamos o quê? As necessidades de quem? A minha? Dos outros. Olha como é que a mudança, o processo começa a acontecer na minha vida. Eu deixo de olhar para mim, para as minhas necessidades, e eu começo a olhar, como o pastor Erison orou aqui mais cedo, eu começo a olhar para as necessidades do outro.
Eu ainda vou endossar um pouquinho mais. Aquele pessoal que está saindo da Venezuela, ali, claro que não se compara, mas aquelas pessoas passando fome, eu estava vendo a reportagem daquelas pessoas ali, mães chorando por falta de comida. Me lembro de uma senhora, que ela adotou uma mãe, e se eu não me engano, 3 crianças, não sei se você viu essa reportagem, e a criança, a única coisa que ela pedia durante 3 dias, era comida. A dona da casa disse, 3 dias, uma menininha pedindo comida, e ela comia de tudo. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a interceder, melhor dizendo, a gente sai do nosso plano pessoal, dos nossos achismos. Cara, a minha vida é muito boa, mas como tem gente aí precisando de alguma coisa que eu tenho para ajudá-lo ou ajudá-la. Peguei ali com a irmã Maria Helena, na semana que vem nós vamos ter a campanha do quilo na igreja. Eu peguei, como que semana que vem eu não vou estar aqui, eu já fui no mercado, comprei e entreguei para ela. Não posso ter desculpa. Por quê? Por quê, Roberto? Rapidamente, para mim não sair do foco. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei precisando de cesta básica da igreja. Simples assim, só isso. Está lá o meu mentor lá atrás, Geraldo, que foi Deus usou ele para me trazer para a igreja, quem sabe. Me levava para comer hambúrguer aqui no ponto do 545. Não era, Geraldo? Pagava ali para mim comer, sem ter o que comer em casa. Eu sei o que é passar fome também dentro de casa. Mas muitas vezes hoje a minha vida melhorou, gente. Hoje eu vou no mercado. Hoje eu vou lá e escolho as coisas que eu quero comer. Mas eu não posso me tornar ingrato. Eu não posso deixar de ser grato. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei precisando de tudo isso. Ezequiel, o capítulo de número 22, o verso de número 30. Alguém pode ler? Está escrito aí? Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Será que não estamos assim nos dias atuais? Será? Você conhece esse homem, Ezequiel? Você já parou para olhar ele um pouquinho? Botar uma lupa, esmiuçar? Eu vou dar 2 pontos rapidamente para fechar esse tópico. Que é assim: o primeiro ponto, que se encontra, se você quiser depois ler, no capítulo de número 24, lá no verso de número 15 ao 18, eu não vou ler, é rápido. Deus diz para Ezequiel: olha, no final do dia, a tua mulher morrerá. Que vida de profeta é essa, gente? Que vida de profeta é essa? E no final do dia, a mulher dele morreu. Segundo ponto, se encontra no capítulo de número 4, no verso 10 ao 12, que diz que Ezequiel, ele come estrume. Talvez a passagem tenha uma interpretação um pouco diferente por conta dos beduínos daquela época. Mas Ezequiel, ele tinha que cozinhar a comida dele junto com fezes de animal. Sabe para quê? Para que ele fosse o exemplo para aquela nação. Será que nós estamos com o nosso coração aberto para tomarmos uma posição dessa?
de entrarmos no momento de intercessão por alguém, porque interceder por alguém é muito sério, é muito profundo. Está aí a irmã Edna Diniz, ao longo dos anos vem aí intercedendo na igreja, tanto na sexta-feira à noite, com o grupo, como no sábado de manhã. Interceder por alguém é comprar aquela briga, com Deus por aquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa, independentemente dela estar certa ou errada, nós compramos uma briga com Deus. E será que ao comprarmos a briga com Deus por aquela pessoa, estamos realmente assim aptos a fazermos aquilo que Deus quer que venhamos a fazer pela vida daquela pessoa? Ezequiel, ele não disse que não. Ezequiel, ele disse que sim, eu faço pela minha nação. Será que estamos realmente aptos a fazermos isso por essa rocinha? Pela vida da nossa família? Será que estamos jejuando? Será que estamos orando? Será que estamos botando o nosso joelho no chão? Será que estamos realmente nos colocando diante de Deus, dizendo, olha, eu estou disposto a pagar o preço por essa pessoa? Orar é uma coisa, interceder é outra. Ezequiel, ele cai para dentro, como diz o pastor Sérgio. Cai para dentro e não mede esforço diante dessa situação, porque ele sabia que através do que ele iria fazer, Deus iria abençoar aquela nação. Eu vou encerrar esse ponto dizendo de uma pessoa muito importante para mim, dentro de um contexto bíblico. O nome desse camarada, ele estava numa igreja pequena, estava um pastor de fora ministrando, pregando, e ele começa ali a ouvir Deus falar ao coração dele. Talvez o quinto ponto não dê para eu falar, não tem problema. Ele está numa igreja, culto como esse, o evangelista ministrando, e o evangelista faz um apelo e diz, quem daqui quer ser missionário? Ser missionário na Noruega, mesmo com o frio lá, deve ser muito bom. Comer bacalhau, né? Coisa boa, lá é o país do bacalhau. Irmos para os Estados Unidos, mas quando a pessoa pensa em missão, Moody é o nome desse homem, D.L. Moody. Ele não pensa duas vezes e ele levanta a mão. Foi a única pessoa naquele culto que levantou suas mãos. Ele disse, eu quero ganhar as nações para o Senhor. Se você quiser pesquisar, vai pesquisar. Esse homem ganhou mais de 300 milhões de pessoas para o reino de Deus. Mas eu queria te chamar você para uma observação. Ele ministrando, orando. Talvez você fale assim, eu não tenho essa eloquência, irmão Roberto, de ministrar, de pregar, de ler. Eu também não tenho, eu tenho que estar consultando as folhas. As drogas que eu consumi foram tantas, que parte dos meus neurônios, eu não consigo ter eles. Durante um tempo eu tive que tomar remédio para melhorar os meus neurônios. E ainda não são bons, de tanta droga que eu usei. Mas eu nunca disse que não seria impossível. Uma mulher simples, ou um homem, como a irmã Maria que está lá no canto, ou uma pessoa que está aqui mais à ponta, como Paulo, pega e vê esse homem ministrando assustadoramente por aquelas regiões da Europa, e ela estava em cima de um leito de cama de enfermidade, ela estava muito doente. Essa mulher não poderia ir para a rua evangelizar, não poderia fazer uma outra coisa que fosse com o suporte físico dela. E aí você fala, para essa pessoa acabou o ministério. Eu estava falando com o pastor Heber essa semana.
que uma das pessoas fortes de intercessão dentro dessa igreja ainda continua sendo o pastor Boanerges. Mesmo enfermo do jeito que ele está, eu tenho plena convicção que ele continua orando e intercedendo pelas nossas vidas. E essa mulher, no leito de enfermidade, ela vê essa foto desse jovem, coloca nas mãos, e ela começa a interceder pela vida desse missionário. Talvez você não saiba o que você pode dar para Deus. Eu não tenho nada para dar para Deus. Mas talvez a sua intercessão, a sua oração, ela pode alcançar e mudar o mundo. Ela pode mudar essa comunidade. Talvez você que está com o seu talento enterrado, talvez você que não saiba como usar, Deus talvez te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir e saber que você também pode mudar uma vida. Através da sua intercessão, através da entrega. Depois mude, ele descobre que aquela mulher tinha na mão dele uma foto dele e ela estava intercedendo durante anos pelo ministério dele. Enferma. Eu estou encerrando. Outubro, finalzinho de setembro, comecinho de outubro, eu fui ao médico, sabe, Claudinho? Eu fui fazer um exame. Eu cheguei naquele exame, o médico olhou de cara feia para o resultado do exame de sangue. Eu fiquei um pouco preocupado. E ele disse para mim: Roberto, você vai ter que refazer todo o exame novamente. E eu fiquei assustado, porque eu tinha que refazer o exame, e isso levaria mais de 30 dias, eu estava para entrar de férias logo em seguida, final de ano, festividade, aniversário de pessoas queridas. E eu perguntei para ele o que eu tenho. E ele falou assim: você está com câncer. Finalzinho de novembro, perto do Natal, amigos aniversariando, Natal, Ano Novo. Eu não queria estragar o final do ano de ninguém. Não falei para ninguém. Peguei o metrô lá na Praça São Pena. E eu entrei dentro do metrô e só chorava, baixei a cabeça, chorei de lá, que dá mais ou menos mais de 50 minutos até aqui o São Conrado, foi onde eu consegui me equilibrar e parar. O meu exame tinha dado 6,6, altíssimo. Eu precisava que meu exame baixasse. E primeira coisa que vem na cabeça é: vou morrer, a família, como é que vai ser, um monte de coisa. Se você não sabe, é isso daí. E eu orei naquele momento ali e disse assim: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Só falei isso. Todo mundo alegre, todo mundo feliz, eu curtindo o Natal, curtindo o Ano Novo, tudo, mas eu estava fazendo um exame. E aí chegou o momento de fazer o exame, já ali em janeiro, eu fui fazer, entrei numa semana de oração, de jejum, e orando simples assim, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, estou nem aí, faz a tua vontade. Claro, com um pouquinho de medo de realmente estar. E aí fiz o exame, o medo aumentou. Era uma semana para me entregar o exame, a ansiedade, a adrenalina, e eu não falei nada para ninguém, não tinha com quem compartilhar. Era um momento Deus e meu com Deus. E quando eu recebi o resultado, eu não consegui ter uma leitura técnica daquilo dali, sabe, Claudinho? E aí eu fiquei mais assustado ainda, e procurei a princípio uma médica, que eu estava com uma consulta marcada com o meu médico, lá no meu prédio. Ela é uma pessoa top, assim, do Rio de Janeiro.
E eu expliquei a situação para ela, ela me chamou no canto, no meu trabalho, e leu, e disse para mim: o seu nível baixou muito. Eu estava com 1,1, era 6,6, foi para 1,1, para a glória do Senhor. Fui ao médico, levei para ele, e ele disse: daqui a 6 meses você tem que repetir o teu exame. E aí meu coração ficou alegre, e aí eu pude contar para as pessoas, e aí eu pude contar para minha esposa, que ela não sabia, mas eu pude ver que Deus realmente Ele se preocupa conosco, das formas simples. Não importa se eu moro numa favela, se eu sou um porteirozinho de um prédio pequeno, não, mas como que eu estou chamando a presença desse Deus na minha vida. Não importa se você mora num barraco de madeira ainda, alugado, se você não tenha dentro do seu lar uma televisão de última geração, esquece isso. O mais importante é nós termos Deus dentro do nosso coração. E como que nós obtemos isso? Através da oração, através do nosso TSD, através do nosso tempo com Deus, através que nós estamos realmente o buscando e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero a Tua presença, mesmo que eu não a mereça, mesmo que o Senhor, meu Deus, olha em algum momento por mim, olha por mim, olha por mim. E aí, verdadeiramente, a gente pode dizer: a Tua presença, ela é real. A Tua presença, ela é real. Aqui, nesse lugar, dentro de cada um de nós, a presença dEle é real dentro de você. Não tem luta, não tem adversidade, não tem inferno, não tem diabo que possa te roubar essa presença maravilhosa do Espírito Santo dentro de você. Por maior que seja a luta, por maior que seja a adversidade, por maior que seja o transtorno, por maior que seja tudo o que está diante de você, saiba que aquele que está contigo é maior do que aquele que está lá no mundo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não importa a adversidade que você está passando, lembre-se do tamanho do teu Deus. É o tamanho do teu Deus que vai fazer a diferença na tua vida, para que a presença dEle seja real na tua vida. A única coisa, e eu encerro aqui chamando o ministério de louvor, a única coisa que você tem que fazer, crente de Deus, simples, vou te dizer o que é: tenha uma fé sincera, confia nele, e no mais, diz a própria palavra do Senhor, Ele o fará. Não importa a adversidade, não importa a adversidade, não importa a adversidade. Aleluia. A Tua presença, Senhor, a Tua presença, ela é real. Você pode ficar de pé? A Tua presença é real aqui nesse lugar. Esse é o louvor que eu tinha pedido ao Robson para separar. Agradeço a vocês, agradeço muito a Deus por esse momento de estar aqui compartilhando com a minha família. Hoje eu posso falar disso. Obrigado, Claudinho. Você entende. Você entende a minha angústia. Você entende a minha gratidão a Deus. Você entende a minha gratidão a Deus. Por isso que a presença dEle é real aqui nesse lugar. Aleluia, Senhor. Tua presença é real.
nesse lugar. Mais uma vez, tua presença é